Boa noite, galera do Insta. Vou adicionar aqui a Kelly e a Flávia Ana para a gente falar sobre essa prova Delta aí. Já mandei para a Kelly, agora na Flávia. Ana Flávia. Esse concurso aí da estado da Paraíba, né? As meninas já entraram aí já. E aí, Aninha, E aí, professor, boa noite. Boa como é noite, que vai? pessoal. Tudo Tudo bem? bem? Deixa eu só dar uma ajustada aqui no ângulo. Pronto. Joia? Beleza. Bom demais. Olha aí a Kelly. Boa noite, Conseguiu boa entrar, tarde. Kelly? Tudo bem, Kelly? Consegui tudo. Beleza. Deu tudo certo aí. Como é que estão as coisas aí? Vocês chegaram bem lá da Paraíba? Sim, só é Sim, complicado porque Brasília agora tá uma chuva bem diferente, né? Sei lá, o clima é Realmente di- está atípico, né? Esse período difícil, agora, chuvoso. A gente sente falta. difícil pois foi é, sair da Paraíba. Complicado. não é fácil não. Difícil foi ir embora. Né? Muito Nossa, bom lá. lá é gostoso, né? Nossa, demais. É bem Paraíso. gostoso. Muito bom mesmo. Né? Tava vendo os vídeos seus lá, tudo lindo. Eu tô com, acho que na Kelly deu uma travadinha, Kelly tá conseguindo movimentar aí, né? Tô ouvindo, professor. Ah, perfeito. A gente vai fazer uma análise da prova objetiva rapidinho, e se der tempo a gente analisa a dissertativa também, né? Na verdade, Uhum. assim, essa parte aí de português e informática é importante para o pessoal meu aqui que acompanha, que vai fazer a polícia penal, tá? Então, Tá. acho que é interessante a gente explorar toda a prova por causa disso, entendeu? Apesar que não é coisa típica para a Delta. Aliás, Paraná, Pará e lá caiu, né? Só Lá direito caiu. financeiro que realmente é mais raro de acontecer mesmo, né? Direito E, financeiro caiu no Natal, né? Rio Grande do Norte. Direito financeiro. Ah, Rio Grande e do a Norte é banca mesmo. trouxe Tributário também, né? isso, a banca trouxe tributário e financeiro, só que não caiu uma questão de tributário, foram quatro questões de financeiro, Só financeiro. só financeiro. Eu dei uma passadinha lá, as questões são meio complicadas. A Poliana está aí na área. O Jonathan, nosso amigo Jonathan, está aí conosco aí. Fala, Jonathan. Direito financeiro eu vi lá, bem pesadinho, hein? Bem complicado, viu? Sim. Então vamos começar então. Eu quero começar lendo o texto, porque eu achei realmente o texto deles muito legal, aquele texto, né? Eu tô com É ela um, aberta aqui. é um texto que trouxe umas palavrinhas mais robustas, as alternativas são grandes, e aí quem começou pela peça e ficou naquela, meu Deus, o que será isso? Ficou um pouquinho prejudicado nessa parte, né? Sim. Virou até meme isso daí, Ah, paradoxo da é? realidade. Pois é. Eu estava olhando, eu achei bastante curioso, né? E bastante atual também o assunto, né? Sim, muito bacana. Traz uma política criminal, né? Dá para explorar esse Verdade. texto em uma questão de criminologia. Verdade. Então eu vou ler Não dá, aqui, ó. não dá ideia, Nina. Não dá Ó, vai ideia. ter examinador aí, né? O texto, é engraçado essa a CESP, que ela põe um título, mas eu acho que isso é para eles mesmo identificarem os textos deles, né? Que é texto CG1A1 para traço 1. Parece placa de carro, né? Essas placas agora, né? Aí Sim. começa aqui, né? É, isso é até bom para o pessoal que vai fazer redação, né? Tem muita gente que me segue aí que vai fazer essa prova dia 13 aí em Minas da Polícia Penal. Aí começa assim, ó, um problema no estudo da violência é sua relação com a racionalidade. Os atos violentos mais graves, praticados com requintes de crueldade, são vistos pela mídia e pela opinião pública como atos irracionais. Quer dizer, o problema é que quando você, um comentário nosso, né? Quando você coloca como irracionais,
isso, se de fato são irracionais, há uma repercussão no direito penal, não é verdade? Porque você pode incidir uma causa de inimputabilidade, né? A medicina legal não trabalha lá com a psicopatia, a esquizofrenia, o estado crepuscular, no caso da pessoa que tem aquela epilepsia, os estados de... aqueles estados de ânimo que é o cara, como que se diz, para baixo e muito para cima. Maníaco. Maníaco tem o depressivo e tem o maníaco só puro, tem o depressivo puro e tem o cara, ele um momento ele está muito para cima e um momento ele está muito para baixo, que é o maníaco e depressivo. E tem também olha que curiosidade, lá no livro do França, quando você vai na inimputabilidade, ele cita o sexo como uma causa de inimputabilidade, como uma causa que incide sobre o aspecto da imputabilidade. Ou seja, é o caso do infanticídio, que há uma repercussão. Ele cita também a associação, que é o caso da pessoa numa multidão. Não é atenuante? Então, você vê que incide na imputabilidade. Aí, seguindo o texto, né? Ora, se a violência é irracional, não é por ser obra de um ser desprovido de razão, mas por ser, paradoxalmente, o produto de uma razão perigosamente irracional, que eles falam o seguinte, que a pessoa que pratica esses crimes, ela tem uma razão, mas essa razão dela é uma razão voltada para a ilicitude, né? Voltada para o crime. É o que ocorre com certos mecanismos racionais, como a simplificação, que reduz tudo a um único princípio explicativo, e a polarização, que vê a realidade como feita unicamente de elementos antagônicos e irreconciliáveis, que é aquela coisa assim que eles chamam de maquineísmo, que é o bem e o mal, mas a gente trabalha muito com isso. A gente acha, às vezes, o patrão é o capeta e o trabalhador é o anjo, ou vice-versa. Na verdade, não tem demônio nem anjo. Há situações, tem hora que um está errado, tem hora que o outro está certo, né? Deixa o indivíduo sem alternativas. Esse mecanismo traduz a racionalidade de uma razão incapaz de lidar com o antagonismo, diferenças e diversidades, né? Coisa que hoje em dia está complicada a questão, a diversidade. O pessoal não está muito... Já entrou, voltando ao assunto que você colocou sobre a imputabilidade, é o que na criminologia a gente chama de aferir a imputabilidade por um critério mesológico, né? Que é em relação ao meio. Sim, top demais. E a diversidade hoje em dia, parece que nesse período que nós estamos passando, o pessoal não está muito aceitando as diversidades, né? Isso, as diferenças, o negócio está meio complicado, né? Portanto, o problema levanta a violência é muito menos o da irracionalidade do que de uma racionalidade repleta de razões, para não se deter diante de limites estabelecidos pela própria razão humana. É a razão que, amplificando conflitos, reduzindo alternativas ao impasse e superdimensionando os defeitos dos outros, cria cenários que florescem ideologias legitimadoras da violência. Em outras palavras, o problema da violência está intimamente ligado ao problema das relações sociais, em que a existência do outro aparece como uma ameaça real ou imaginária. O que mais espanta na violência é que ela é razão de espanto. Quando ela é razão de espanto, é a sua dramaturgia, a exposição da crueldade ao estado puro. Pois o caráter aparentemente absurdo dessa dramaturgia que confere à violência o status de irracionalidade. No entanto, as razões dessa irracionalidade raramente são explicitadas e frequentemente deixam de existir quando o recipiente de atos violentos é inimigo. Eu estou lembrando aqui uma coisa aqui, gente, que é o seguinte. Vocês já viram aquelas execuções de soldados norte-americanos que o cara põe o soldado no chão e corta o pescoço dele? E também aconteceu muito com o Estado Islâmico, né?
você olha a violência e fala, ela é uma violência irracional, porque ela é uma violência em que a pessoa quer apenas fazer o mal ali, mas por trás dela há um pano de fundo. Qual era a lógica daquilo? Era você divulgar aquelas cenas para você trazer pessoas para aquele tipo de atuação ali. Era uma forma de recrutamento de europeus, inclusive, para que eles lutassem a chamada Guerra Santa lá. E aí essa questão, deixa eu só botar aqui um negócio aqui, que eu tô achando que isso agora ficou bom. E essa questão aí, então, qual que ficou a letra aí, pessoal? Acho que ficou a letra D, né? Letra D, né? Que são tipos de provas diferentes, né? Essa primeira questão é sobre defender a ideia. Então, Isso, aham. Defender a ideia. Ficou aí. A A letra sua E, ficou né? aí? A Na irracionalidade minha D. falaciosa para violência extrema. No meu tipo de prova ficou E. Sim. Uhum. Eu vou ler então as erradas aqui para que a gente possa verificar as ideias aí, né? Mas aí, Então, nós... só para fechar no porquê que ficou essa alternativa como correta, é que o escopo do autor era fazer entender que existe, que na verdade é uma falácia, a irracionalidade, porque existe um processo onde o indivíduo ele vai refletir acerca do que foi feito, mas não durante o cometimento do ilícito, mas no momento anterior, principalmente para essa provocação da desigualdade no contexto histórico, onde ele não se vê inserido, ele quer ser visto e aí ele pratica o ilícito. É interessante mesmo essa sua colocação, porque veja bem, quando a gente fala da violência doméstica, nós estamos falando muitas das vezes de um homem que ele segue uma linha ao Luiz de Governador, GV, né? Deve ser Governador Valadares. Ele segue uma linha que é o seguinte, é uma linha de que ele pensa que, às vezes, a mulher ela é um objeto, ela é algo que é propriedade dele e ele pode usar de uma violência para impor, né, a vontade dele sobre a mulher. Quando você olha para a questão do indivíduo que pratica roubo e latrocínio, você percebe as razões dele, de que a sociedade, na visão dele, ela é injusta e que ele precisa prevalecer sobre aquele patrimônio que ele acha que é ilegítimo, igual algumas ideologias de rap. Eu acho que a criminologia no Brasil, ela erra. Né? Exatamente. Ela erra por ela não trabalhar essas ideologias que, na minha visão, elas fortalecem o crime, né? O cara fala numa música, por exemplo, hoje eu sou ladrão, artigo 157, as cachorras me amam, os playboys se derretem. Quer dizer, ele está fomentando o crime e a ideia de praticar o delito. E o cara, com essa ideia, ele vai lá e pratica uma violência absurda, né? Então, assim, eu gostei muito desse texto. Ó, a letra A, então, a irracionalidade é elemento característico da violência extrema. O erro aqui, né, estaria que, tipo assim... É o contrário, né? Exatamente, é o contrário, né? Porque o que está falando é que a irracionalidade, na verdade, não há... Pode falar, Aninha. Estava falando. Eu acho que falei que ele generalizou a alternativa. Ah, sim. B. A aplicação de mecanismos racionais transforma os perigos irreais em fatos, né? Na verdade, não é a lógica do texto. A letra C, a razão é paradoxalmente capaz de lidar com antagonismo e adversidade. Está falando que quem tem... Né? Exatamente. Que é capaz de lidar com a adversidade. Isso, quanto mais se estuda, mais se aceita o diferente, exatamente. O paradoxo pressupõe o contrário, né? E letra D, a violência está associada a ameaças reais identificadas pela razão, né? Na verdade, não é a ideia do texto, o texto ele trabalha com isso mesmo, que a irracionalidade ela é uma explicação falaciosa para a violência extrema, né? Ou seja, a mídia ela trabalha muito com isso, porque isso talvez
traz uma ideia de, por um lado, você vitimiza o próprio indivíduo que pratica o delito, a gente tem muito isso, infelizmente, né? Igual aquelas enquetes lá da Globo, né? Eu protejo o bandido ou eu protejo o... Não tem aquela coisa lá, o policial, não tem isso? Quer dizer, é loucura. Mas é porque, se você perceber a TV aberta, quem é a pessoa que vê a TV aberta? Geralmente é o pessoal da classe baixa, e eles tentam atingir a Globo, na minha visão, no meu ponto de vista, o pessoal da periferia vendendo essas ideias. E não é bem assim, né? Hoje em dia o pessoal não tem mais essa visão, porque antigamente todo o Facebook estava escrito vida louca e o cara estava com um negócio assim. Hoje em dia caiu por terra essa ideologia. Eles estão com as outras ideologias aí, né? Ideologias aí de pátria, não sei o quê, independente da política aí também, que eu não gosto de político nenhum, não. Eu nem votei na outra que eu estava fora do país. Mas vamos lá. Questão 2, né? Melhor. Seria gramaticalmente correto e manteria o sentido do texto. A substituição. Aqui são os conectivos, né, gente? Eu adoro conectivos. Sim. Eu acho que conectivo, ele ajuda muito você fazer uma redação, né? E você tem os conectivos de orações que são coordenadas e daquelas que são subordinadas. Quando é coordenada, quer dizer que as orações elas têm vida própria, né? Quando é subordinada, quer dizer que uma depende da outra e pronto, acabou. Você tem a principal e a subordinada, não é isso? E da subordinada, eu tenho a adjetiva, a substantiva e a adverbial. Eu acho que essa aqui é mais complicada, que ela é muito, né? Adjetiva é os pronomes relativos. Pronome relativo. Não é isso? A substantiva é a conjunção que e se, né? Que e se. E os advérbios, aí é aquela lista gigante. Causal, proporcional, consecutiva, final, né? Final. Aí, ó, quer ver, ó? A primeira, ora, você troca por então. Ora, para mim, é uma conjunção Alternativa, né? alternativa, ora, né? Ora, quer seja assim. E então dá a ideia de uma conclusão, parece, né? Então Então, eu sim. disse, logo eu disse, não é isso? Quer dizer, já não bateu, né? A B, no entanto, troca por porquanto. No entanto, ela é adversativa, não é isso? Que vem Sim. todavia, Porquanto no entanto. E o porquanto é explicativo, né? Porquanto é explicativa. Tem um bizu Ah, ali, beleza. o P de porquanto, trocar por porquê, né? Tem um explicativo Pô, também. legal. Gostei do bizu. Top demais. Essa pois, o pois, ele costuma ser explicativa, não é isso? E tem o pois causal também. E Tem o pois conclusivo também, né, professor? conclusivo entre vírgulas. Isso mesmo. Isso. Gostei, tá? Você tá fera aí nessa temática. Muito bom. Português. E sem embargos, quem usa muito é o Aurí Lopes, no livro dele. Ele usa pelo menos as 400 vezes o tal do sem embargo. Por quê? O pessoal que usa muito é lá da Espanha, e ele formou lá, né? Então, sem embargo, é tipo em que pese, né? Sem embargo desse pensamento, em que pese, né? Eu vou subir o morro em que pese eu esteja com o pé doendo. Quer dizer, dá a ideia de concessão, não é isso? Concessão. Uhum. O portanto, ele é conclusivo, né? O por conseguinte também, ele é conclusivo. Então, bateu, né? Em outras palavras, eu não faço ideia, não. O que é outras palavras? É o que está no Sendo texto assim, lá, né? oi? Parece que é aditivo, né? Sendo assim, né? É Assim como. comparação, né? Na verdade, Uhum. explicação. No texto dá esse sentido, sim. De né? outra forma, de outra maneira. Parece que o áudio da Aninha, ele não veio, não. Fala aí, Aninha. Pode falar. Aninha?
o áudio da Kelly está perfeito. Tá ouvindo a minha, Kelly? Agora Deu Melhorou uma sim. agora? melhorada. É porque parece que estava cortando. Tá cortando. Isso. Ou em outras A palavras, voz dele tá cortando também. né? Melhorou? Melhorou. Ou em É, outras palavras, eu troco por outro sim. Outro sim, eu não lembro dessa conjunção. Outro sim é o quê? Outro sim. Em outras palavras, outro sim. Eu vou será que não pesquisar seria aqui. dessa forma? Tipo, Desse eu não modo, lembro então também. seria Talvez. conformativa, né? Conjunção. Igualmente, Eu acho que sim. é isso mesmo, é conformativa, é verdade. Além disso, ela é aditiva. Beleza. Então aí ficou a letra D, né? Que, portanto, ele bate com o por conseguinte, né? Certo. Uhum. Beleza. Tem agora aqui uma que são 4 alternativas aqui. Essa aqui é mais pesadinha, hein? Vamos lá. No quarto período do primeiro parágrafo, aí o trecho é o seguinte, ó, que reduz tudo a um único princípio explicativo, quanto o trecho que vê a realidade como feito unicamente de elementos antagônicos e irreconciliáveis, consiste em oração explicativa. Aí nós vamos ter que trabalhar aqui agora qual que é essa ideia, né? Ó, tipo assim, que reduz, o qual reduz, né? Que reduz. É uma oração. Você primeiro precisa identificar a conjunção ou se é um pronome relativo, não é isso? Nos dois Ó, casos são pronome relativo. Dá para são trocar por pronome o qual, relativo, né? né? Sim. Que retoma o Uhum. termo anterior, não é verdade? Certo. Uhum. E que Ó, tem função então, sintática, né? Não pode esquecer também dessa parte. né? Exerce função sintática, né? Uhum. Entendi. Ó, que reduz e que vê a realidade, você vê que são duas palavras que, né? Então, elas têm função, então, aqui no caso, de adjetiva, né? Isso. É um pronome relativo, né? Uhum. Só que daí, no E caso, elas vão fazer a função de sujeito, né? Porque está retomando aqui a simplificação e a polarização. Meu ver seria sujeito daí. isso, exatamente. Agora, ela está entre vírgulas. Deixa eu ver aqui, que reduz. Onde que está em que reduz? Deixa eu pesquisar aqui. Que reduz. Ah, ela está. Aqui reduz, ela está entre vírgulas. Que reduz um princípio explicativo. Então, olha só, ela está entre vírgulas. Vamos ver a outra. Que vê a realidade. Que vê a realidade, ela está entre vírgula também. Quer dizer, se ela está entre Sim, vírgula, pressupõe que ela ela é está explicativa. aumentando a sua abrangência, concorda? Por exemplo, eu conversei com os jogadores, entre vírgulas, que são brasileiros, né? Quer dizer, você aumentou a incidência. Aí, quando você fala que conversou com os jogadores que são brasileiros sem a vírgula, você está restringindo, não é verdade? Só que esse exemplo que é difícil de dar esses exemplos assim de restringir. Por exemplo, os jogadores que foram. É, é que a explicativa, no caso, eu acho que está abrangendo só um termo, né? Todos os jogadores, no caso. E a restritiva, não, pressupõe que seriam mais de um jogadores, daí você tá abrangendo somente um deles, né? Isso, porque quando Não. você não coloca a vírgula, você, por Você exemplo, está se você põe a restringindo, né? vírgula, isso, se você põe a vírgula, você está explicando, né? Por exemplo, eu conversei com os jogadores, aí, vírgula, eu trago uma característica que são bons, né? Tipo assim, eu fui lá no campo, eu vi todo mundo lá no campo de futebol seu, eu cheguei lá, vocês jogam bola. Aí eu boto assim, eu conversei com os jogadores e eu falo assim, pô, todo mundo é bom. Eu ponho entre vírgulas, pô, a galera é boa. Eu conversei com a galera e a galera é top. Só que quando eu ponho sem vírgula,
eu falo, eu conversei com os jogadores que são bons. Quer dizer que eu tirei alguns Você, jogadores. E aí, você só David? conversou com aqueles que são bons, né? Os ruins você não Exatamente. conversou. Isso. O Rangel tá vendo a malinha aí, tá a mala? Deixa eu ver, a minha aqui. Ah, não, não, não. A Marina joga bola comigo, hein? Você poderia conversar com ela, ela joga bem. Ah, é mesmo? No teu Top exemplo, a demais. Marina. Pode conversar com a Ah, a Marina. Marina joga muito? Pô, beleza, hein? Ó, Joga, joga nós demais. temos que pegar depois um vídeo seu jogando bola e mandar aí para a pessoa conhecer esse lado aí, atleta, futebolístico aí. Isso até motiva A a Marina. tropa, né? Hum, bacana demais. Aninha, fala alguma coisa aí que tá falhando, parece ainda. Vamos ver. De vez em quando Dá vocês um estão oi. falhando para mim também. Vocês estão conseguindo ouvir agora? Tá perfeito, só tá um pouco no delay, tipo 3 segundos ou 2. Um segundo, Oxe. acho. Eu Né? quase não ouvi nada que vocês falaram, mas eu tava concordando com tudo, tá, gente? É que você é do nosso time, nosso partido político, A aí gente é fechamento vai total. melhorar. Pô, bom demais. Então, olha só, Eu acho perfeito. essas ideias, Algitraud aí, Delta lá do Pará, Poli, um abraço, Poli. Ô, Guitraldi, as meninas estão no grupo que você tá lá, a Ninha e a Kelly, tá bom? No grupo do Vini. A O Ninha Gui é falou, fera agora demais também. subiu a voz da Ninha aí de novo aí, Aninha. Ó, então, o que que acontece? Realmente é explicativa, né? Por quê? Porque tá entre as vírgulas aí, quer dizer, tá trazendo uma Esse característica, não é isso? Beleza, então tá certo, né? O 2, o trecho é a razão que, segundo período, for substituído por a razão, mantém a correção, né? É, é a razão que e a razão. Vamos pegar lá, deixa eu ver aqui, ó. É a razão que. É a razão que. amém. Razão que. Razão que. Deixa eu pegar lá. Ó, é a razão que. A razão, né? A razão. Na verdade, percebe que isso não é uma oração, isso é o quê? Isso é um adjunto adverbial deslocado, não é verdade? Ele está fora do lugar dele. Por isso que ele está com vírgula do outro lado, porque quando você põe um adjunto adverbial, segundo a redação, o manual de redação oficial, quando você põe mais de 3 palavras, você precisa botar vírgula, senão fica errado. Por isso que, ó, é a razão que 4 palavras, aí tá com vírgula. Aí se você colocar a razão, fica o quê? Fica perfeito, não é isso? Então, a E 2 está certa também. esse aqui também, professor, ele pode ser suprimido, entendeu? Sem que haja prejuízo aí para a frase. Ele serve para mero realce, entendeu? A CESP usa muito isso aqui também, esse aqui. Bacana, viu? Então, acho que é isso que ela estava querendo cobrar também na Uhum. questão. E esse que aí, ele é uma conjunção, né? Quer dizer, é a razão isso, né? Que você troca por isso. Quer dizer, a razão, vírgula, amplificando os conflitos, só que aí percebe que você vai, se você tirar esse que, você vai transformar numa oração chamada de reduzida, não é verdade? Que você tira a conjunção, né? Não é isso? Bacana. Então a 1 e a 2 estariam certas aí no gabarito, né? A Sim, 3. No trecho pois, olha só, esse pois aqui é o que você falou, não é isso? Tipo assim, sim, um pois conclusivo. virgulado, né? Se é que pode usar esse termo virgulado, né? Entre vírgulas. Ele é um pois conclusivo, não é isso? Uhum. Pois, ou seja, logo, né? Então, por conseguinte, o caráter aparentemente absurdo da dramaturgia que confere à violência o status de irracionalidade. O termo que é uma forma pronominal cujo referente
é dramaturgia. Aí, ó, é pois caráter dessa dramaturgia. Aí, tá falando que ele está se referindo à dramaturgia. Questão bem pesada, hein? E aí, Bela, tudo bem? Boa noite. Na verdade, o sujeito anterior é o caráter, não é isso? O caráter da dramaturgia. Na verdade, percebe que dessa dramaturgia ele é uma característica, né? Aliás, é um adjunto adverbial, eu só não sei qual, mas tipo assim, o caráter absurdo da dramaturgia. Parecendo adjunto adnominal, né? Porque dramaturgia é um nome, não é isso? E dramaturgia, sendo um nome, você tem, ou ele é um complemento nominal, ou ele é adjunto adnominal, né? Absurdo da dramaturgia. Quer dizer, de qualquer forma, enfim, está completando um nome, que é o quê? O caráter da dramaturgia, né? Quer dizer, e aí ficou que parece que ele está se referindo ao caráter, não é isso? E não à dramaturgia, né? Como aí dá sentido de posse, eu acredito que seja um adjunto adnominal, né? Perfeito, é o caráter dela, né? Adjunto adnominal, né? Isso. Porque o absurdo, o caráter... Ah, tá. É porque o caráter absurdo, quer dizer, o absurdo dá qualidade para o caráter. E sendo um adjetivo, aí, igual você falou, vem a posse, você tem o quê? Um adjunto adnominal. É isso mesmo. Então, quer dizer, o que ele se refere ao caráter, não é isso? Então, por isso estaria errado. Isso. O que mais espanta na violência, quando ela é razão de espanto, é a dramaturgia. É a exposição da crueldade ao estado puro. O termo que introduz oração adverbial comparativa. Comparativa é aquela de... comparativa ela é adverbial. Eu tenho que abrir aqui a minha listinha de adverbiais comparativas. Tanto quanto, tal como, não é isso? Deixa eu ver. Essa aí não é... Essa aí é consequência, né? Não é comparativa, não, professor. Exatamente. Só que eu tenho que trazer aqui as comparativas para que a gente possa mostrar para o pessoal. As comparativas, elas são aqui... Ih, eu não achei não, peraí. Comparativas, como, tal qual, que, de que, né? Exatamente. Aí por isso que ela está errada. Falando com o nosso amigo Guitraldi aqui. Então, aí, olha só, a comparativa, ela não tem nada a ver com esse que aqui, né? O que mais espanta na violência é a dramaturgia. O que mais aqui, parece que esse que aqui, ele traz a ideia de que aquilo que, né? Parece aquilo, que ele né? Pronome relativo. Exatamente, aquilo, né? Ele retoma uma ideia, por exemplo, onde é um pronome relativo, né? Onde, lugar. cujo, aquele, aquilo, se bem que aquilo e aquele é pronome demonstrativo, né? Demonstrativo, isso. Isso, aquele. Então aí, correto aqui são o item 1 e 2, né? Eu vou mandar depois essa prova para minha galera aí que faz esse concurso aí da Polícia Penal, que o pessoal vai gostar, que tem uns negócios de português legal aqui. A próxima aqui, ó. Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de reescrita. Esse negócio de reescrita é danado, hein? Ora, do trecho, né? E o trecho é isso o seguinte, ó. Ora, se a violência é irracional, não é por ser obra de um ser desprovido de razão, mas por ser, paradoxalmente, produto de uma razão perigosamente racional. Aí a gente vai na proposta que vai manter a correção e vai manter a coerência. Então, nós estamos falando, não está falando de sentido, quer dizer, já facilita bastante.
Porque falar, mantém o sentido é terrorismo, né? Você não consegue, às vezes, ver qual que é o sentido. Mas quando fala de gramática, a gente domina um pouquinho a gramática, né? O sentido é meio subjetivo, às vezes, não é verdade? Ó, então vamos lá. Ora, se a violência é irracional paradoxalmente, não é por suceder de efeitos realizados por alguém destituído de razão, mas sim por ser fruto de uma razão perigosamente racional. Se violência, eu não consegui ver erro aqui, Aí não. ia parar no paradoxalmente, né? Porque ela restringe, né, da violência como uma característica o paradoxo. Como é que é a linha? Ah, tá, entendi. Se a violência é irracional, não é por ser obra, ela Já é para no paradoxo. paradoxalmente, né? Eu entendi, porque está falando que como se fosse assim, a violência é irracional e esse paradoxalmente, que é um advérbio colocado ali, ele ficou tipo estranho, não é isso? Por quê? Irracional é uma qualidade, concorda? Então, é tipo assim, você tem o sujeito, a violência é o verbo, irracional é um complemento. Irracional é um predicativo do sujeito, na verdade. Se é um predicativo do sujeito, você coloca o paradoxalmente, que é um advérbio, né? Depois do irracional. Quer dizer, pelo menos ali, você não ficou coerente, não é isso? Porque o paradoxalmente aqui, ele está falando assim, que a violência é irracional. Contudo, há um paradoxo. Não é que a violência é irracional paradoxalmente, quer dizer, o paradoxalmente que é advérbio, que o advérbio qual que é a função? Não é alterar o adjetivo, ele não pode fazer essa função nesse momento. Ele, para manter a coerência, ele precisava estar isolado para ele trazer a ideia e falar assim, olha, a violência é isso. Agora, de uma forma paradoxal, você começa uma outra oração, não é isso? Então o problema está aí, né? Para mim o problema aí foi de coerência, né? Tem lógica. Exatamente. Não tem lógica. Ora, se a violência é irracional, é por estar enraizada... Oi? Se a violência é irracional, é por estar enraizada em conduta de ser irracional que atua de forma paradoxalmente atrelada à razão. Então, vamos comparar com o de cima. Se a violência é irracional, não é que se tenha fundamento no que... Está no final desse aí. Para mim eu acho que está ali, de forma paradoxal, né? Isso. Não de forma paradoxal, enfim. Aham. Entendi, ó. Então, se a violência é irracional, e lá em cima, se a violência não tá. É porque tem o não também, né? É por estar enraizada, não é por ser obra. Eles tiraram o não aqui, né? Eles falam, lá fala, não é por estar, e embaixo fala, é por estar, entendeu? Tem isso também, né? Vamos para a terceira. Ora, se a violência é irracional, não é que se tenha fundamento no que um ser irracional cometeu. Aí já está entrando o quê? Está entrando no indivíduo, não é isso? A Aninha está travando. Aninha. Quer dizer que está tipo assim, mas por originar paradoxalmente uma razão que está estranhamente baseada no... não é esse. No final viajou demais aqui. Não é isso? Mas o erro também, professor, o erro também não pode considerar que o paradoxalmente não teria que estar entre vírgulas, por ser um advérbio? Olha, um advérbio, ele, tipo assim, é um advérbio e exerce a função de adjunto adverbial, concorda? E sendo adjunto adverbial... Isso de novo, perdeu o sentido, né? Então, só que, tipo assim, exatamente, na questão do adjunto adverbial, ele tem que estar isolado em vírgula. A regra é que ele vai estar isolado em vírgula se você tirar ele do meio e pôr ele no início.
entendeu? No meio, você coloca ele com vírgula ou não, sacou? Você pode colocar o Entendi. adjunto no início da oração, você pode manter no meio, você pode manter no final, você que sabe. Você pode passear com adjunto adverbial, entendeu? E se você colocar ele na frente, aí você tem que usar a vírgula. Ó, a próxima. Ora, se a violência é irracional, não é por resultado de ações de um ser irracional, e sim por ser... aí, esse excesso de vírgula aqui é que, para mim, é errado. Não pode haver esse excesso de vírgula numa redação, não. Por ser, paradoxalmente, fruto do exercício de uma razão cuja racionalidade é perigosa. Vocês viram algum erro, algum outro erro aqui? Não. Esse é o gabarito, né? É o gabarito, né? Brincadeira, hein? Então, e sim por ser paradoxal. Você vê que há uma série de vírgula aqui. A letra D é o gabarito, né? Mas há uma série de vírgula aqui. Ficou extremamente estranho. Mas aí, quando você a alternativa E, você vê que tá mais absurda, e aí para eliminação aqui mantém o sentido do texto, né? né? Ó, então vamos na letra E. Ora, se a violência é irracional, isso ocorre porque é paradoxalmente resultado da ação de quem baseia de forma perigosa no contraste entre o racional e o irracional. Ela tá mais absurda mesmo, né? Aí depois vem um outro texto, não é isso? Sim. Vamos ler ele rapidinho. Há Esse quem veja... Oi? Esse é mais gostosinho, esse texto aí. Você E gostou as mais Primeiro dele? achei meio complexo. também são menores. Ah, sim. Ó, há quem veja a literatura como refúgio da beleza e da paz. Que coisa legal. Num mundo amargo, triste e violento, os livros oferecem a rota de fuga. Isso aqui é verdade, tá, gente? Sabe por quê? Eu, particularmente, eu sempre li notícia internacional e do G1. Eu sei que é meio manipulado, não tem problema. Eu cheguei a uma época que eu estava lendo a CNN, a BBC News, inclusive em inglês, e estava lendo a Al Jazeera. Só que aí eu voltei só para o G1, que eu fiquei com preguiça de ler inglês, eu tinha que ter continuado. Mas eu gosto demais. É uma terapia para mim saber o que acontece nos outros países assim de mais relevante, entendeu? Eu leio todo dia. Se você perguntar coisa de outro país, eu assim domino bem. A Mas gente sabe, professor. eu gosto, Kelly, porque eu consigo Tudo que a entender a gente minha pergunta, você realidade. lê. Sabe? Eu consigo entender a minha realidade quando eu leio essas coisas, entendeu? Eu acho legal. Ó, não é a vida como ela é, mas a vida como deveria ser. Títulos agressivos devem ser evitados. Essa convicção é equivocada? Não é o caso de dizer que é equivocada. Os gostos são múltiplos e devem ser respeitados. O problema é acreditar que a literatura, para funcionar bem, deva ser o paraíso na Terra. Há livros que funcionam assim, mas não são muitos. Para falar a verdade, as grandes obras literárias com intensidade diferente são marcadas pela ganância, pela traição, pela violência, pela catástrofe. Assim, vale a pena respirar fundo e encarar nossas imperfeições nas páginas dos grandes livros. O mergulho nas trevas forja o caráter da gente. Não é das coisas mais agradáveis, mas intensifica nossa humanidade. Ser humano em sua plenitude é reconhecer a variedade das nossas emoções e ações, as boas e ruins, as dignas e as indignas, as que comovem e as que perturbam. Um belo treino é a literatura do monumental, a canção do Carrasco, de Norman Mailer. O centro de tudo é a execução de Gary Gilmore, nos Estados Unidos da América, pelos crimes que cometeu. Quase tudo nas 1000 páginas de Mailer é real. O material foi obtido a partir de entrevista, leitura de processo judicial, cobertura da imprensa, trata de uma aula de como a realidade é operada por diversas alavancas. Eu estou lembrando aqui um caso, gente, que me assustou muito, que foi o caso daqueles canibais de Guaranhuns,
lá do Pernambuco, não sei se vocês chegaram a ver, de um cara que ele era canibal, a esposa dele também. Mataram lá uma mulher e fazia coxinha do corpo dele, né? Coxinha. Isso, assim, assusta demais, né? Então, assim, a leitura, ela mexe muito com a gente, né? O cara, não sei o que, Beltrão, ele fez até um livro, né? Ele fez um livro, ele publicou um livro antes de fazer. E ele narrou como que ele matou a mulher. Tanto que o título dessa parte que ele narra chama assim A Dividida, que ele foi e dividiu a mulher em meios, uma coisa louca lá, né? Aí vamos lá para a tipologia textual. O que predomina nessa tipologia textual aí? É um texto dissertativo, argumentativo. Né? Está defendendo E uma aí ideia, né, no caso. defende uma ideia, né? Sim, Bacana dando a demais. opinião dele. Top. Aí ficou então a letra C aqui no caso, então. Ó, dissertativo argumentativo sendo voltado a convencer o leitor dos valores dos livros sombrios, né? Bom demais. A Aninha tá meio falhando. Vamos para 6 então agora, né? Ó, no trecho, as boas e as ruins, as dignas e as indignas, as que comovem e as que perturbam. Boas e ruins, né? Fica tipo bem e mal. Digna e indigna. Comovem e perturba. E a Aninha caiu. Deixa eu tentar chamar ela de novo. Convidar. Voltou, mandou ali, que voltou. Voltou. Aí, vai dar certo. Olha só, esse caso aí, letra A aqui, elas opõem sentido contrário? Parece que comove. A letra A é o gabarito, mas parece que comove. Ela comove e outras perturbam, né? Quer dizer, elas causam algum sentimento. Eles colocaram como sentido contrário? Deixa eu ver Sim, foi o lá. gabarito. Eu ponho as palavras. É mesmo? É que o comover e perturbar está perguntando se é pleonasmo, né? Daí não seria. Ah, sei. Entendi. Então, ó, por exemplo, vamos por exclusão aqui. O emprego, letra E, o emprego dos verbos comover e perturbar caracteriza pleonasmo. Comover e perturbar não necessariamente, né? Porque tem coisa que perturba a pessoa, mas ela não se sente comovida, né? E o pleonasmo é o quê? Pleonasmo é uma redundância, não é isso? O emprego reiterado da flexão verbal, da flexão de plural, é a aliteração. Caiu figura de linguagem lá para vocês? Não, nessa prova não. Não? Não cobraram, não? Não. Eu acho que nem no edital estava previsto. Né? Ó, aliteração, sequência de palavras com a mesma relação semântica onomatopeicos. Ah, tá. A aliteração seria aquela ideia de... Vamos pegar aqui, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Não faz nenhum sentido falar que é aliteração, né? Porque não tem mesma fonética, não é isso? Então a gente corta a D também, corta a letra E, que elas são absurdas. Adjetivo boa e digna são sinônimo. Não necessariamente, né? Porque o boa é contrário do mal. E o indigno é contrário do digno. Quem é indigno de exercer um cargo não quer dizer que é mal, concorda? Certo. A sequência de adjetivos segue uma gradação ascendente de ideias. Não, porque a sequência seria, tipo, grande, o outro é maior, não é isso? Aqueles adjetivos também superlativo. Ah, Ricardo é bonito, mas fulano é belíssimo, não é isso? Então não tem essa ideia. Conclusão ficaria a letra A, né? Agora a gente passa para informática, né? Informática é o terror.
Aí é com vocês aí, que com certeza vão entender muito Mas bem até aí, que né? nessa prova não veio pesadinha assim, não. Veio tranquila? Que lá no Pará caiu Até que só duas. Não veio Caiu só tão duas e pesada, não. uma delas eu chutei ainda e acertei. Da informática lá, né? eu Ó, vamos consegui ver se errar eu uma depois, né? talvez eu consiga Ela até caiu em lembrar isso aqui, Linux, né? né? Ah, não, Linux eu não. Eu mexi só no Exército, quando eu servi Tá vendo Exército, aqui? muito tempo atrás, Linux. Que lá é. Porque, assim, na época eles já estavam implementando essa ideia de não usar o Windows, né? Aqueles piratas, entendeu? Começou a dar problema no vídeo da Kelly, né? Ih, agora passou pra ela. Passou para ela. Ó, enquanto isso, vamos lá. Ó. A memória do computador, também conhecida como memória principal ou memória de sistema, é responsável pelo Bora. armazenamento temporário de dados. Aí você guarda essa informação. Você guarda, né? Oi, tá me escutando, Aninha? Seguinte, eu vi. Aqui, o que nós temos que fazer, Aninha? Nós temos que finalizar essa, eu tenho que salvar ela para a gente voltar em outra. Porque senão. E aí, Kleber? A gente tem que salvar e voltar em outra. Por quê? Porque senão a gente perde, que ele salva só 1 hora, entendeu? Então tá, a gente volta com informática, então. Beleza. Tá, perfeito. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou sair agora, a gente sai, salva essa, assim que salvar, eu já publico e mando o convite para vocês. Eu acho que demora 5 minutinhos, beleza? Então, Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. até. Tchau, tchau.